Uma boa noite a todos, boa noite a todas. Desculpem-nos o transtorno e fazê-los esperar, mas nem sempre a tecnologia age em nosso favor. Às vezes, nós temos que esperar o tempo propício para as coisas acontecerem. Talvez esse tempo também foi propício para outras pessoas que ainda não estavam em casa, estavam em outras atividades, pudessem chegar e nos acompanhar nestas reflexões que faremos acerca da Semana Santa. Então, a nossa noite de reflexão tem como tema Semana Santa, itinerário da fé pascal. Para iniciarmos bem esse nosso encontro, essa nossa partilha, eu convido você que meditemos a oração da campanha da fraternidade deste ano, que nos convida a refletir sobre fraternidade e fome com o lema Dai-lhes vós mesmos de comer. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu os 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos: inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, sem violência e sem guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida e que Maria, nossa mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Que Deus, então, nos acompanhe nessa live. Acolho calorosamente todos e cada um de vocês que estão online, ligados conosco nesta noite. E muito carinhosamente também acolho o Padre Gilson, nosso amigo, nosso irmão, que desde Messina, na Itália, está conosco para compartilhar um pouco de seus conhecimentos, para compartilhar e nos ajudar a viver bem esta Semana Santa que iniciamos com o Domingo de Ramos. Então, a nossa reflexão, conforme dissemos há pouco, será Semana Santa, itinerário da fé pascal. E com a Semana Santa, nós vamos refletir todo o caminho, toda a dinâmica, toda a experiência vivida por Jesus e que será vivida por nós ao longo destes dias. Então, Padre Gilson, fique à vontade para as palavras introdutórias e depois nós vamos dialogando, nós vamos conversando e vamos levantando os temas propícios para essa noite. Boa noite, Padre Marcos, boa noite, comunidade, paróquia Nossa Senhora das Graças, e por que não dizer, desde aqui da linda cidade de Messina, na ilha da Sicília, sul da Itália, por que não dizer boa noite, Brasil, né? Abraçar todos os amigos aí do Brasil, porque eu sei que tem pessoas de vários lugares e não apenas aí da cidade de Bauru, né? É uma alegria a gente se encontrar nesta Semana Santa online para meditarmos juntos, partilhar reflexões que nos ajudam a preparar bem a Páscoa da Ressurreição do Senhor. Que bom. Que bom, assim nós vamos dialogando, conversando e vendo o significado de cada celebração, significado de cada símbolo vivido e fazendo memória de toda esta experiência da
da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Padre Gilson, que tal começarmos fazendo uma reflexão e fazendo uma contextualização assim da celebração do Domingo de Ramos? Em todas as nossas comunidades, nós iniciamos o Domingo de Ramos com muito fervor, com muita alegria, uma celebração de muita simbologia e uma celebração onde podemos reunir um número muito grande de fiéis. O que você nos diria sobre o Domingo de Ramos e qual o significado para nós, enquanto cristãos, enquanto homens e mulheres de fé? Padre Marcos, estou sabendo que as missas de Domingo de Ramos aí na comunidade foram celebrações muito participativas, muito animadas. Parabéns para você nessa sua nova missão aí como pastor deste rebanho, paróquia Nossa Senhora das Graças, né? Neste clima de ressurreição, de Páscoa, né? Fico muito feliz com estas boas notícias. Tenho ouvido tantas coisas boas aí, né? Você chegando agora aí na comunidade, vestindo a camisa, assumindo com muito amor, com muito carinho, muita dedicação esta missão que a província São Lucas dos Rogacionistas te confiou. O Domingo de Ramos, né? A entrada de Jesus em Jerusalém. Extremamente simbólica, carregada de significado. Primeiro, normalmente os reis chegavam com a pompa, né? O cavalo mais bonito, o cavalo do rei, e Jesus chega na simplicidade, na humildade de um animal que representa o serviço, né? Que era o animal usado pelos pobres, né? O jumentinho, né? O potro é o animal da carga, do serviço, da simplicidade. E Jesus entra em Jerusalém e o povo é eufórico, né? Os discípulos eufóricos com o povo. Eles não imaginavam, não passava pela cabeça dos apóstolos o que estava para acontecer. Ninguém deles imaginava que, pouco tempo depois, aquele que estava montado no jumentinho estaria crucificado. E talvez melhor assim, porque se imaginassem a cruz que estava chegando, já teriam abandonado o mestre. É quando a gente está na esquina da vida e não faz ideia do que tem depois, do que nos espera, né? E Jesus se deixa acolher, é acolhido, e me chama a atenção algumas coisas. Por exemplo, a serenidade de Jesus. O povo eufórico, hosana, bendito que vem, hosana nas alturas, o filho de Davi, e Jesus silencioso, né? Ali na sua serenidade e fidelidade ao Pai. E certamente, muitas daquelas bocas que gritaram hosana, pouco tempo depois, crucifica, crucifica. Quer no hosana, quer no crucifica, Jesus permanece fiel ao Pai. Essa fidelidade do Filho ao Pai, a nossa fidelidade ao Senhor, né? Diante das críticas, das pedradas que recebemos, ou diante do hosana, daquela alegria, daquela euforia da comunidade de Jerusalém. Então, com o Domingo de Ramos, nós aprendemos algumas coisas. Quer quando todos nos acolhem com muita euforia, muita alegria, hosana ao filho de Davi, quer quando as bocas gritam, crucificam, permanecermos fiéis ao Pai. A fidelidade de Jesus ao Pai. Deus é tão fiel, nós é que vacilamos a nossa fragilidade, que ora gritamos hosana, de repente gritamos crucificam, e Jesus entrando em Jerusalém na sua serenidade e fidelidade ao Pai. Essa, para mim, é uma grande lição que aprendemos todos em Jerusalém. Jerusalém que acolhe Jesus, mas Jerusalém que tem o costume de matar aqueles que Deus envia, os profetas.
e Jesus não foi exceção. Então, aprendemos com ele, quer no grito de hosana, nos aplausos que alguém possa nos oferecer, ou nas pedradas, nos gritos do crucificam, crucificam, permanecermos serenamente fiéis ao Pai. Muito interessante essa reflexão, Padre Gilson, porque como comunidade de fé, esta caminhada que nós temos o hábito de fazer e fazemos memória desta entrada de Jesus em Jerusalém, vemos realmente a expressão do povo. O povo que se alegra, o povo que caminha, o povo que se penitencia e que quer realmente vivenciar esta Semana Santa com bastante intensidade, né? Tempo de fé, tempo de fervor e tempo de amor. Amor a Deus e amor aos irmãos acima de tudo. E nós tivemos o privilégio aqui, enquanto comunidade, de ter celebração em todas as comunidades. E um número expressivo de fiéis, tanto na matriz quanto nas comunidades, nas diferentes comunidades da paróquia. Isso para dizer que o nosso povo está sedento, sedento de Deus, sedento da palavra de Deus, e quer viver esse mistério da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus com muito afinco, com muita fé, com grande esperança. Então, e é justamente aí que eu já puxaria um segundo tema para a nossa reflexão, Padre Gilson. Claro, segunda, terça e quarta, também temos as nossas celebrações, temos a nossa dinâmica de vida litúrgica da nossa igreja e que nos conduz para vivermos especialmente o Tríduo Pascal. E com o Tríduo Pascal também todo o seu significado, toda a sua simbologia. Eu iria para o primeiro dia do Tríduo Pascal, quinta-feira, onde costumeiramente nós, pela manhã, celebramos a Missa dos Santos Óleos e depois, à noite, a instituição da Eucaristia, o lava-pés, como expressão da humildade, da simplicidade e desse amor incondicional de Jesus Cristo a Deus e aos irmãos. Então, eu queria que você nos falasse um pouquinho também e nos contribuísse para que vivêssemos bem esta Quinta-feira Santa, com muita espiritualidade, de forma assim pessoal e também comunitária, né? O que o senhor diria para nós, enquanto cristãos, enquanto paroquianos, Nossa Senhora das Graças, enquanto brasileiros, enquanto de outros países também que possivelmente estarão nos assistindo, qual a contextualização, qual a simbologia, qual o significado e como despertar a comunidade para realmente entender esse mistério que estará sendo celebrado. A Igreja, nossa mãe, que nos acolhe, nos educa, somos filhos da Mãe Igreja, desta comunidade de fé, Igreja, povo peregrino de Deus, com todas as nossas fragilidades, né? A Igreja não é formada de anjos, mas de pessoas humanas com suas qualidades, suas virtudes, mas também seus limites e fraquezas. A Igreja todos os anos celebra o Tríduo Pascal, Semana Santa, depois o Tríduo Pascal, Domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém. Nós falamos de entrada triunfal, mas essa palavra triunfal tem que ser bem entendida, né? Porque, na verdade, estamos recebendo um pobre montado ali em um animal humilde que simboliza o serviço, porque Deus é servidor, Deus é humilde. E não se contentou apenas em entrar em Jerusalém no animal que representa o serviço, e não na pompa de um lindo cavalo real imperial, né?
este mesmo Deus agora está no cenáculo. Vem no cenáculo e começa a fazer a ceia com os seus discípulos, conosco, né? E interrompe a ceia. Chama a atenção, Padre Marcos, para um detalhe. O lavar os pés era comum na época, né? Era um serviço reservado aos escravos. E se fazia antes de começar a ceia. Jesus começa a ceia. E de repente interrompe, né? Interrompe, pega a toalha, bacia, jarro, água e começa a lavar os pés dos discípulos. Eles têm dificuldade de aceitar isso, né? A dificuldade de aceitar a humildade de Deus, um Deus humilde, né? Eles reagem. Pedro vai dizer para Jesus: não vai me lavar os pés, não. E Jesus será duro com Pedro: se não lavar os pés, não terás parte comigo. E aí Pedro então cede. E Jesus lava os pés de todos eles, inclusive daquele que tramava vender o mestre. Então, a primeira grande lição no cenáculo de Jerusalém, a humildade de Deus. Mas o lava-pés representa um outro serviço de Jesus. O serviço principal não é lavar os pés dos discípulos, é lavar a humanidade dos seus pecados com o sangue da cruz. Na cruz está o grande serviço de Jesus. Com seu sangue, nos lava das nossas fragilidades, de todos os nossos pecados, para nos levar para o Pai, para nos resgatar para Deus. E me chama a atenção, porque ali no cenáculo as reações são diversas. Pedro, no primeiro momento, não aceita, depois cede, né? Judas tem os pés lavados, mas logo vai sair, abandona o cenáculo e vai vender o mestre. O discípulo negociando o mestre. E eu costumo dizer que Judas é nosso irmão, porque todo pecado é uma traição ao amor, à misericórdia de Deus. Todo pecado somos Judas. Estamos traindo aquele que deu a vida por nós, aquele que nos ama, que lava os nossos pés, que entrega a vida no Calvário. Somos irmão de Judas. Judas é nosso irmão, Pedro é nosso irmão, porque Judas traiu, Pedro negou. Negar é um jeito de trair. Mas também ali no cenáculo temos e celebramos na quinta-feira santa a instituição da Eucaristia. É muito interessante, me chama muita atenção, porque Jesus dá a impressão, ele percebe que está chegando a hora, é chegada a hora, a cruz, a morte, mas ele não quer partir, ele quer ficar, mas precisa ir, a realidade se impõe, mas quer ficar, e fica no pão, na Eucaristia, que nos sustenta, em comunhão conosco. É muito interessante. Vai partir, mas ao mesmo tempo quer ficar e fica partindo, né? Vai para o Pai, a vida é entregue na cruz, vem a ressurreição que celebramos na vigília pascal, mas está conosco, nos alimentando, sustentando no cotidiano da vida, no caminho da missão, no pão, na Eucaristia. Tudo aconteceu ali no cenáculo. Costumo dizer, Padre Marcos, que a nossa igreja é a igreja do cenáculo. No cenáculo lavou os pés, no cenáculo instituiu a Eucaristia, no cenáculo veio nos encontrar uma vez a ressurreição, o diálogo com Tomé, as frases lindas de Tomé, né? Tomé disse a oração mais linda, mais curta e mais profunda: meu Senhor e meu Deus. No cenáculo, o sopro do Espírito Santo, Pentecostes, e eu gosto de lembrar a presença da mãe. Aliás, o papel da mãe é esse mesmo, é reunir a família, reunir os filhos, né? Tudo aconteceu ali naquele cenáculo. E tudo isso nós vamos viver na intensidade da fé, agora no tríduo pascal.
Começamos a semana. Jesus chega a Jerusalém. Jerusalém que costuma matar os profetas. A cidade grande com a sua violência, com a sua rebeldia. A cidade grande que maltrata os pobres. E Jesus é um pobre. Agora chegamos ao Tríduo Pascal, o lava-pés, a instituição da Eucaristia, né? Que bom que amanhã de manhã vocês aí na Diocese de Bauru, em torno ao bispo Dom Rubens, esta reunião de todo o presbitério com o bispo, a comunhão da igreja, porque sem comunhão não somos igreja. E depois, na quinta-feira, a comunidade vai lavar os pés. Mas quero observar uma coisa, Padre Marcos. O lava-pés na liturgia é muito simples, né? Vem ali o ministro, te ajuda, água, toalha, sabão, lava o pé de 12 pessoas da comunidade. O desafio é lavarmos os pés dentro da nossa casa, um dos outros. É trocar a arrogância pelo serviço. É no dia a dia da vida e na família da gente, quando assumimos a atitude de Jesus, um Deus que se abaixa diante de Pedro e de Judas para lavar os pés de quem nega e de quem trai. É dentro da família da gente que o lava-pés se concretiza, né? Não mais na bacia, na água e na toalha, mas em tantos outros serviços que acontecem dentro das nossas casas. Por isso, a intensidade da fé, para que aquilo que celebramos na liturgia aconteça no cotidiano da vida, no caminhar da história. Então, eu normalmente, Padre Gilson, nas celebrações, eu faço justamente essa observação, né? Porque a gente celebrar, a gente fazer memória na celebração eucarística dentro da igreja é fácil, né? Porque temos a oportunidade de refletir, porque o próprio ambiente possibilita que esta palavra seja meditada, refletida, mas o grande desafio nosso é continuar a celebração eucarística, a Santa Missa lá no nosso cotidiano. E acredito que seja nessa direção que você partilha com a gente, né? O grande desafio nosso é chegar no nosso cotidiano e lavar os pés daqueles que precisam, né? Se despojar, se esvaziar para poder colocar como protagonista aquele que realmente precisa de nós ou que nós precisamos deles. E é bastante instigante essa situação, né? A gente poder transformar em obras aquilo que a gente reflete, aquilo que a gente reza, aquilo que a gente medita. E claro, a instituição da Eucaristia, na Quinta-feira Santa, vem acompanhada de um momento de adoração, né? Logo depois, com o término da celebração, a igreja toda particular se coloca em adoração até a sexta-feira, quando a gente se reúne para a celebração da Sexta-feira da Paixão, né? Adorando Jesus na Eucaristia. Então, nós, na sexta-feira, nós temos às 15 horas o momento de refletirmos sobre a paixão de Jesus e a adoração na cruz. E se formos meditar, se formos refletir, poderíamos dizer que essa celebração pode ser dividida em 3 momentos. A liturgia da palavra, com o Evangelho da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, o momento de adoração da cruz, e depois a celebração, melhor dizendo, a distribuição da Santa Eucaristia. Muitos perguntam e querem saber a respeito da Sexta-feira Santa, né? O porquê da adoração da cruz, né? Sendo que
alguns entendem como o instrumento que levou Jesus à morte, e também porque é o dia que não tem missa. É o único dia do ano litúrgico que não celebra a Santa Eucaristia. O senhor poderia nos enriquecer com essas reflexões? A Sexta-feira Santa é muito forte nas nossas comunidades, né, de maneira especial no Brasil, mas também aqui na Itália é muito participada, as pessoas procuram, porque o nosso povo, nós nos identificamos muito com o Cristo crucificado. Quem de nós, de um jeito ou de outro, mais ou menos, talvez ontem mais, hoje, em graças a Deus, menos, não sabemos de amanhã, de alguma maneira fazemos a experiência da dor, do sofrimento, da cruz. O Calvário é uma realidade na vida das pessoas. Umas mais, outras menos, mas nenhum de nós estamos isentos da cruz. E na Sexta-feira Santa, às 15h, em nossas paróquias, celebramos esta liturgia, dividida em 3 momentos que o Padre Marcos lembrou. A liturgia da palavra, a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, a liturgia do beijo do crucificado, o beijo da cruz e a comunhão eucarística, né, o sacramento da Eucaristia. Agora, olha que interessante. Sofremos muito. E o que nos sustenta, senão a fé num Cristo que sofreu também? No mistério, né, de um Deus que se entrega por nós e que nos sustenta no cotidiano da vida, que nos sustenta em nosso caminho. Há várias maneiras de olhar para a cruz. Alguém pode olhar para a cruz e falar, coisa horrível, nela morreu Jesus. Mas eu olho para a cruz e vejo, nela Deus se entregou por mim. Então, os olhos da fé é que dá o sentido da cruz. Os romanos fizeram da cruz o símbolo da morte, a tragédia, né? O condenado, pobre, escravo, vai ser crucificado. Jesus não foi o primeiro e nem o último a ser crucificado. Naquela mesma tarde, crucificaram junto com ele no meio, outros 2. Agora nós olhamos para a cruz e vemos a salvação. Deus vem nos salvar e salvar a preço de sangue. Por isso é muito bonito e as nossas comunidades celebram com muita fé, com muita devoção, com muita intensidade a Sexta-feira da Paixão. Em muitas paróquias organizam teatros, vias sacras. Lembro da minha comunidade lá em Minas Gerais, em Delfinópolis, a tradicional procissão, todo mundo com a vela acesa, a imagem do Cristo morto, de Nossa Senhora, a mãe de todas as dores. Então, vivenciar tudo isso com muita fé para nos aproximar de Deus. Mas não é apenas para lembrar um fato do passado, mas para ter força de testemunhar Jesus Cristo no hoje da vida. A igreja não faz para nós teatro. Não reunimos na igreja para fazer teatro, para lembrar algo que aconteceu. É muito mais. É fazer a memória, é atualizar para o presente, é ter força para seguir o caminho traçado, assinalado por Jesus Cristo. Então, as nossas comunidades se preparam, se organizam de celebrar da melhor maneira possível o Tríduo Pascal, a missa do lava-pés, a instituição da Eucaristia, a Sexta-feira da Paixão, que não celebramos a Eucaristia por questões óbvias. O Cristo é morto. Então, na Sexta-feira da Paixão, tem a celebração às 15h, mas se você prestar atenção, é muito bonito, a gente emociona. Padre Marcos vai entrar sem cântico de entrada, silenciosamente, todo o povo reunido dentro da igreja, o padre entra no silêncio, se prostra diante do altar
Jesus está crucificado, entregando a vida por nós, por cada um de nós. Depois vem a liturgia da palavra, vem o beijo da cruz, o beijo no Cristo sofredor, aquele que se entregou por nós, né? E depois a comunhão com ele na Eucaristia. É uma liturgia muito bonita, que emociona muito a gente. E gosto muito, Padre Marcos, as últimas palavras de Jesus na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Tudo estava começando. E o nosso povo se identifica com o Cristo sofredor. Já escutei muito de colegas padres, a sexta-feira da Paixão tinha mais gente na igreja que no domingo de Páscoa. É que o sofrimento nos marca muito. E o sofrimento nos aproxima do crucificado. Quando, na verdade, é o crucificado que veio se aproximar de nós. Costumamos falar que nós é que vamos ao encontro de Deus, é tudo o contrário. É Deus que vem nos encontrar. No Natal, Deus nasce para ficar conosco. Agora, na Semana Santa, ressuscita e vem nos encontrar, né? Na beira do túmulo, vem encontrar Maria Madalena, aproxima dos meninos de Emaús no caminho de Emaús. Esse povo nosso, tão sofrido, pandemia, aqui na Europa a gente sente tão de pertinho aí o tema forte da guerra, depois os outros sofrimentos, as doenças, dificuldades econômicas, os problemas familiares. Então nós olhamos com muito carinho para o Cristo crucificado. E por falar de Sexta-feira da Paixão, Cristo crucificado, quando Judas já fez o negócio, quando Pedro já chorou, o galo já cantou, mas eu quero lembrar da mãe do Senhor ao pé da cruz. E junto dela o discípulo amado e a Maria Madalena, uma outra discípula predileta do Senhor. E o silêncio da mãe. E o silêncio da mãe tem um outro silêncio mais forte ainda, mexe muito comigo, que é o silêncio de Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Quantas vezes este salmo recitado por Jesus na cruz é o nosso salmo? Quando a gente não entende uma coisa que está acontecendo dentro de casa e precisa de uma resposta, aquele sofrimento, aquele tumor, aquela situação. Hoje mesmo aqui em Messina, uma mãe me dizia: padre, meu filho está envolvido com as drogas. Meu Deus, por que me abandonaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. O grito de Jesus na cruz é o nosso grito. E diante do grito do filho, que coisa fez Deus? Permaneceu em silêncio. E Maria também silenciava ao pé da cruz. Por isso, o mistério da morte e da ressurreição. O silêncio de Maria, o silêncio de Deus, os nossos silêncios. O grito de Jesus, os nossos gritos. Meu Deus, por que me abandonaste? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. As orações de Jesus, as nossas preces ao longo da vida. Muitas vezes a Sexta-feira da Paixão é experimentada fortemente por cada um de nós. Mas que também possamos ter a graça, o privilégio da alegria da Páscoa, da vida nova, da ressurreição. Realmente é uma experiência muito forte a celebração da Sexta-feira da Paixão. Estamos totalmente em sintonia com a nossa igreja e com o povo que sofre. Esse ano, de forma especial, a nossa campanha da fraternidade também nos traz essa reflexão aqui em nível de Brasil, ao menos, da fraternidade e fome, né? Dai-lhes vós mesmos de comer. E olhando as nossas realidades, vemos tantas pessoas que realmente estão em condições
indignas de vida, precisando deste alimento, não somente o alimento físico ou comestível, enfim, tantas pessoas precisando desse alimento espiritual também, né? Essa fome de Deus, essa fome do sagrado, essa fome de espiritualidade, essa fome de fé, de bênção, de graça, de ter essa presença do sagrado em sua vida, seja por meio da participação na Santa Missa, seja por meio das bênçãos, por meio da água que nos toca, por meio da adoração ao Santíssimo, como as pessoas se sentem consoladas e abraçadas por Deus. E esta celebração, em especial, da Semana Santa, da Sexta-feira Santa, nos remete realmente ao silêncio. Mas não é um silêncio de luto, um silêncio de amargura, um silêncio de abandono total. É um silêncio, mas que conserva a esperança no coração de que a ressurreição acontecerá na vida daqueles que confiam verdadeiramente em Deus e em suas promessas. E assim, após nós fazermos essa caminhada de adoração, de refletirmos à noite a Via Sacra, né? Então, nós chegamos ao Sábado Santo, ao sábado da Vigília Pascal. Também uma celebração riquíssima, uma celebração com símbolos e que realmente nos deixam comovidos, nos deixam emocionados e fazem com que a gente celebre de forma muito ardorosa, né? Assim, a gente tem essa liturgia que enriquece, a liturgia do fogo, da palavra, a liturgia batismal, a liturgia eucarística, enfim, uma grande celebração que nos traz grandes significados e a alegria de poder, ao longo desta celebração, poder gritar: Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Sobre o Sábado Santo, Padre Gilson, a mística, a espiritualidade, a vivência, como se entende, como se vive no cotidiano. Você que já foi pároco por muitos anos aqui no Brasil, está aí na Itália há tantos anos, embora a gente esteja em culturas diferentes, o mistério celebrado é o mesmo, né? Eu queria que o senhor partilhasse conosco sobre o Sábado Santo. Como é este Sábado Santo e qual o mistério e o sentido especial desta celebração em que estamos vigilantes, alegres e na espera e esperança de que o ressuscitado venha. Foi tudo tão rápido. Prenderam, condenaram, crucificaram, faleceu, morreu. E sepultaram, com correria, porque a Páscoa estava chegando. Era poucas horas, já era sábado pascal. José de Arimateia se apressa, vai conversar com Pilatos, usa o seu prestígio pessoal para falar com Pilatos, com o governador da província romana, para sepultar Jesus. José de Arimateia, membro do Sinédrio, desse tribunal judaico que entregou Jesus, que matou Jesus, né? O Sinédrio é um dos grandes responsáveis pela morte de Jesus Cristo. E agora parecia o fim, né? Tem momentos na vida da gente que parece que acabou, não tem mais o que fazer, né? Nós somos os meninos de Emaús, né? Tem hora que nos abatemos, caminhamos tristes, rosto sombrio. A Sexta-feira da Paixão é uma tragédia, né? Celebramos uma tragédia, esta é a realidade, né?
Mataram Jesus, mataram o Mestre. Nós que deixamos tudo e seguimos, nós que esquecemos a barca e a rede na praia, viemos com ele e agora veja o que aconteceu, né? Os meninos de Emaús vão dizer, esperávamos, né? Usa o verbo nesse tempo, né? Esperávamos. A esperança está ferida, está machucada, né? O Calvário foi uma tragédia. E a igreja que celebrou com tanta intensidade a morte, a paixão de Jesus na Sexta-feira Santa, agora no sábado, na Vigília Pascal, é uma liturgia muito bonita, Padre Marcos. Lembro muito de cada detalhe aí na paróquia de Bauru, a comunidade Nossa Senhora das Graças. Começa com a bênção do fogo, o fogo novo, a luz, né? A bênção do fogo novo. Fora da igreja, a igreja está no escuro, né? É o nosso momento de noite, é o nosso momento de escuridão, né? Até lembro do início do capítulo 20 do Evangelho de João, no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro por dentro e por fora, Maria Madalena foi ao túmulo. O coração que ama costuma visitar o túmulo do amado. Maria Madalena foi o túmulo. Versículo 1 do capítulo 20 do quarto evangelho, que a tradição atribui a João. Então, depois de toda a tragédia da Sexta-feira Santa, que nos comove, nos emociona, e agora chegamos com a igreja, com toda a comunidade, a Vigília Pascal. O Sábado Santo, o Sábado da Aleluia, né? Que começa com a bênção do fogo novo. Eis a luz de Cristo, vinde, adoremos. E o padre vai adentrando a igreja pelo corredor central, levando o círio pascal, a luz, o fogo novo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda por trevas, não caminha nas trevas. E depois você lembrou a bênção da água. Muitas vezes o padre, durante a celebração, também batiza uma criança ou até mais, né? As várias leituras que lembra, desde o Gênesis, passando pelo Êxodo, a terra prometida, ao Cristo ressuscitado. Então veja como a nossa liturgia, nas cores da estola, da casula, das toalhas do altar, numa igreja com a luz apagada, numa igreja que acende as luzes e soa o sino, nos cânticos, na liturgia da palavra, como a liturgia da igreja, a nossa liturgia católica, é tão rica, tantos detalhes. Pena que muitas vezes fazemos de maneira tão mecânica, tão assim, sem valorizar, sem preparar bem, sem prestar atenção em tudo aquilo que faz da nossa liturgia, traz a vida, a alma das nossas celebrações. E o Cristo ressuscitado, o Cristo vivo. A morte foi vencida. Maria Madalena chorava ali na beira do túmulo, onde a morte parecia humilhar a vida, quando de repente vem alguém. Ela pensa que é o jardineiro. Deus é confundido com o jardineiro, que nos lembra o jardim do Gênesis, o Éden, né? Ali é Maria Madalena dialogando com o Cristo ressuscitado. No passado era Adão e Eva em outro jardim. O túmulo estava no jardim, porque assim como a criação foi no jardim do Éden, o Cristo ressuscitado é o novo começo, é a nova criação, é um novo jardim. Deus projeta um jardim para a humanidade. Por isso, vamos no sábado pascal, nessa liturgia que começa com a bênção do fogo novo e a igreja nas luzes apagadas, e depois acende as luzes, as velas, toca o sino, canta o glória, os hinos, as leituras todas, tudo isso na intensidade da fé. Sabe, Padre Marcos, uma coisa que está diante dos olhos e passa despercebido da gente. O Cristo ressuscitado traz as marcas da cruz. Eu sempre pensava assim, mas se Cristo ressuscitou, o corpo dele é o corpo glorioso, como aquele da transfiguração no alto do Tabor, né? E agora o Cristo ressuscitado traz as marcas da cruz. Tomé,
põe o teu dedo aqui. Ou seja, ressuscitado, ele continua solidário com os sofredores, com os feridos da história. Deveríamos pensar, não, mas o Cristo ressuscitado não pode ter as feridas da cruz nas mãos, nos pés, no lado aberto pela lança, que saiu sangue e água, que aponta para os sacramentos da igreja, né? É interessante isso, o ressuscitado traz os sinais da cruz. Tomé, põe o teu dedo aqui, meu Senhor e meu Deus. A oração de Tomé é tão pequena, mas é tão profunda. Meu Senhor e meu Deus. Ninguém pode dizer algo a mais para Jesus do que o que Tomé disse com tantas poucas palavras. Meu Senhor e meu Deus. E um outro detalhe que me chama muita atenção, chama a sua atenção também, que vai vivenciar na sua comunidade a liturgia da Semana Santa, do Tríduo Pascal. Nós vimos há poucos domingos atrás Jesus trazendo Lázaro de volta para a vida. Abre o túmulo, Lázaro, vem para fora, desatai-o, porque Lázaro volta todo enfaixado, como foi sepultado, né? Enfaixava o morto, punha lá no sepulcro, agora tira a pedra, Lázaro vem para fora e Jesus pede, desatai-o, não? Porque Lázaro estava todo aí mumificado, vamos dizer assim, né, para criar a imagem na mente, todo enfaixado. O ressuscitado Jesus, não. Os panos ficaram no túmulo dobradinhos, porque agora ele está à direita do Pai. Se Lázaro volta para cá, todo enfaixado, vem para fora, Lázaro, Jesus volta para o Pai. Não veio para cá, é para lá. E agora somos chamados à fé, né? Abrir os olhos da fé. A experiência dos discípulos de Emaús, a experiência de Maria Madalena. Vamos, na intensidade da fé, preparar muito bem as nossas liturgias, prestar atenção em todos os detalhes, tintim por tintim, porque nada ali acontece por acaso. A cor da toalha, da casula, da estola, a vela que acende, a vela que apaga, o fogo, o incenso, o louvor, os sinos que tocam, a água que será abençoada pelo sacerdote. Como a nossa liturgia católica, celebramos com tanta vibração, com tanta intensidade, o mistério da morte e ressurreição do Senhor. A Páscoa de Jesus, a nossa Páscoa. Padre Gilson, você, enquanto falava, me fez pensar bastante assim na nossa comunidade aqui de Bauru, particularmente. A nossa caminhada aqui tem sido bastante... Desculpa te interromper. Gostei muito do nossa. Esse vestir a camisa, Padre Marcos. Literalmente. Nossa, aí é que é legal, viu? Nossa, eu sou pároco aqui. Parabéns, Padre, parabéns. Né? A sua dedicação pela comunidade é o pastor com o cheiro da ovelha, como diz Francisco. Então, aí, quando sentávamos para organizar e pensar esta Semana Santa, é incrível que eu observava justamente isso para a equipe litúrgica que está à frente de toda a organização, para realmente a gente viver e experienciar aquilo que nós estamos celebrando, né? Para a gente não correr o risco de se preocupar com a organização, se preocupar com o espaço litúrgico e não viver o mistério celebrado. Porque, na verdade, alguns detalhes são detalhes, mas o essencial é o coração da liturgia. Então, todos que estão celebrando devem experienciar todo e qualquer momento litúrgico celebrado pela comunidade. É muito interessante e há uma resposta, assim, da comunidade em si,
querendo vivenciar, querendo experienciar, de forma leve, de forma tranquila, de forma serena, né? Sem se preocupar com aquilo que não é essencial, porque o essencial é a liturgia, é o mistério eucarístico que está sendo celebrado. Isso é fundamental, seja em meu ponto de vista e seja no ponto de vista daqueles que a gente tem conversado. São tantas iniciativas que podemos realizar para dizer, olha, estamos como família cristã, discípula de Jesus Cristo, morto, ressuscitado, trazendo para dentro da nossa casa aquilo que celebramos na nossa igreja, a nossa fé. Interessante. Padre Gilson, eu vou partilhar com você uma experiência que nós fizemos aqui com a catequese. Nós estamos com um número bastante expressivo de catequizandos. Então, nós fizemos, né, organizamos a procissão de ramos para as crianças da catequese, e, claro, para outras crianças e para a comunidade. Foi na missa das 10h30 da manhã. E, olha, foi uma adesão incrível. Você vê a alegria da criança com um ramo na mão, entrando na igreja. Claro, isso tudo já foi trabalhado na catequese, as catequistas já fizeram essa reflexão. Nós fizemos um momento de encontro com os pais da catequese, também explicando e trabalhando a questão da Semana Santa, enfim. Mas, sabe, o meu olho ficou marejado e o coração exultante de alegria de ver aquelas crianças entrando com os ramos e levantando os ramos com toda a alegria, com todo o dinamismo próprio da criança, né? Isso é muito legal. Eu acho que é por aí que nós devemos caminhar, que a nossa comunidade deve caminhar, porque são as nossas crianças que vão continuar levando a nossa fé, levando essa experiência de fé aí no futuro e no hoje também. Só queria partilhar isso com você, porque realmente foi um momento muito lindo, muito bonito, muito encantador. Eu acho que é por aí que a gente deve caminhar, né? Uma mãe, um pai, uma irmã, alguém, né, com iniciativa, com criatividade, pode fazer tantas coisas dentro da casa, na família, envolvendo as crianças, os jovens, os idosos, para assim marcar, né, essa semana que é tão forte para a nossa igreja, para cada um de nós. São muitas alternativas, possibilidades, uma leitura bíblica antes da refeição, né? São tantas coisas que se podem fazer para vivenciar assim esse clima, né, da Semana Santa de maneira profunda, né? Também não vamos parar na superfície dos símbolos, né? Sim. Mas podemos assim avançar com muita criatividade no sentido de trazer para dentro de casa tantos elementos que celebramos na vida da paróquia, né? E aí, Padre Gilson, a gente chega na ressurreição, né? No domingo de Páscoa, a celebração por excelência, né? É claro, já celebramos o tríduo, né? Começando na quinta, concluímos no sábado, e domingo é o domingo da ressurreição. Todos os domingos são domingos de ressurreição, né? E é muito interessante, quando eu pensava e refletia, antes de nós conversarmos até, e você citou há pouco a visita de Maria Madalena ao túmulo, né? E eu lembrava que numa das nossas conversas anteriores, você partilhava comigo e com os co-irmãos sobre um livro que está saindo do forno aí, e que trabalha a questão da presença de Maria Madalena como discípula. Você poderia dar um gostinho para nós dessa reflexão? É lógico, eu sei que nós teremos um momento propício para isso, mas eu acho que caberia um
uma pequena reflexão sobre essa dinâmica, sobre essa proposta, sobre esse escrito que você está trazendo para nós. Agora, no mês de junho, com a editora Paulinas, sai o terceiro livro da trilogia. O primeiro, o Pai Nosso, palavra por palavra, depois o Discípulo Amado, e agora o terceiro livro da trilogia, chama Ensina-nos a Rezar, é o nome dessa coleção. Maria Madalena, discípula predileta de Jesus. É o título do novo livro, Maria Madalena, discípula predileta de Jesus. Uma mulher destemida, corajosa, uma seguidora encantada com o Mestre. E Maria Madalena deixa Galileia e vai seguindo Jesus, rumando com ele para Jerusalém. Em Jerusalém, acabamos de meditar aqui, de partilharmos, né, tudo o que aconteceu em Jerusalém, a morte, o Calvário, Maria ali com a mãe do Senhor, Maria de Nazaré, Maria Madalena, ao pé da cruz, né, a discípula fiel, Judas vendeu, Pedro negou, Maria Madalena ao lado da mãe, ao pé da cruz, a seguidora fiel. Então, já começa por aí, modelo de seguimento e fidelidade, mesmo fidelidade em situação de Calvário. Na manhã do domingo, ela respeita o sábado, ela é uma judia, portanto, ela guarda o sábado, né? O judeu no sábado não pode caminhar muito, dá uma quantidade X de passos, andar mais do que tantos metros no sábado. Ela guarda o sábado e na manhã de domingo nem espera o sol nascer, vai visitar o túmulo de Jesus. Para surpresa, para susto dela, né? O túmulo está aberto e vazio. E que faz Maria Madalena? Vai dizer à igreja. Correu para contar a Pedro e ao discípulo que Jesus amava. Contar para Pedro e para o discípulo que Jesus amava é contar para a igreja. Anunciou a ressurreição? Não. Anunciou o túmulo vazio. O Senhor não está no túmulo. O túmulo está aberto e vazio. Pedro corre com o discípulo amado, escuta, confere o que Maria Madalena falou. O túmulo está vazio, o corpo não está no túmulo. Isso não é prova de ressurreição, é indício de que algo aconteceu, né? O túmulo vazio. Eles voltam, Maria Madalena fica. Fica ali na beira do túmulo, chorando. Em Maria Madalena, é a nossa humanidade, né? É quando nós choramos diante da morte, diante do sofrimento, não entendemos o que está acontecendo. E ali naquele choro, naquela angústia, naquela busca, quando ainda era noite, por dentro e por fora, o ressuscitado vem encontrá-la. E chamando pelo nome, Maria, né? Rabuni, mestre. Então foi a primeira pessoa, né, a encontrar, a dialogar com o Cristo ressuscitado. Que dá para ela uma missão. Qual a missão? Contar para a igreja que Cristo vive. Maria Madalena sai do túmulo e vai dizer a Pedro: eu vi o Senhor. Padre Marcos, olha a frase. Eu vi o Senhor. Uma mulher anunciando para Pedro, que representa a igreja, aquilo que é o coração da nossa fé, a ressurreição de Jesus. Eu vi o Senhor. Está aqui uma brevíssima síntese do que nós meditamos no novo livro, que, se Deus quiser, no dia 7 de julho, eu estarei aí em Bauru, né, lançando. Vou estar antes com as equipes de Nossa Senhora, né, já estamos organizando com as Paulinas lançamento em São Paulo, no Rio e Brasília, né, e também em Niterói, né, as Paulinas, uma vez que vamos para o Rio, querem me levar para Niterói, para lançar o livro também em Niterói. E, naturalmente, Passos e Delfinópolis, né? Então, é uma nova meditação de Maria Madalena, uma mulher destemida, independente, e tem mais, Padre Marcos, ajudava Jesus com seus bens. Os evangelhos não dão nenhuma notícia de alguém que ajudava Jesus financeiramente, materialmente.
mas fala que Maria Madalena. Lucas, capítulo 8, versículo 2 e 3. Maria Madalena e outras mulheres, Susana, Joana, ajudavam Jesus com os seus bens. Então, e nós vemos isso também em nossas comunidades, né? As nossas dizimistas, né? Fiéis dizimistas, colaboradoras da paróquia. Então, é toda essa meditação em torno desta figura excepcional. A primeira a encontrar e dialogar com Cristo ressuscitado, apóstola dos apóstolos, Maria Madalena. Conhecemos o livro aí, o Código da Vinci, vimos o filme, mas fomos para os evangelhos para encontrar Maria Madalena e com ela aprender o seguimento de Jesus, a fidelidade na situação do Calvário, encontrar o ressuscitado e partir para a missão. Que maravilha, hein? Com certeza será um livro muito bem aceito aqui no Brasil, nas diferentes realidades, e, claro, aqui na nossa paróquia. A gente o acolhe com muita alegria, com certeza. Como é bom a gente poder dialogar, conversar e trocar ideia com pessoas que realmente têm conteúdo a oferecer e de forma assim tão espontânea, tão verdadeira, com tanta propriedade e com o coração aberto. Eu acredito que nesta noite nós crescemos e muito. Tivemos uma bela explicação e teremos uma excelente experiência nesta Semana Santa, nesse tríduo pascal que se aproxima. Padre Gilson, antes de fazermos os agradecimentos finais, eu peço para você, em nome da nossa comunidade, que nos deixe uma mensagem de esperança para esse tríduo pascal, para esse recomeço de atividades assim presenciais. Ainda estamos em pandemia, mas já está bem amenizada, em que as nossas pastorais estão querendo voltar às atividades, querendo trabalhar em prol da comunidade. Qual a palavra de ânimo que você deixa para nós? Padre Marcos, eu agradeço, né, a live, agradeço todos que nos acompanharam, você. Vou ser muito breve no que eu tenho para dizer. É um verbo, ressuscitar. É tempo de ressurreição. Pega essa frase que estou dizendo para você, cada um de vocês que estão vendo essa live, amanhã vai compartilhar, que fica aí gravada, pode compartilhar, rever, aprofundar, né? É tempo de ressurreição, é tempo de ressuscitar. Cristo é a nossa Páscoa. Vamos com Ele viver na intensidade da fé. Tudo aquilo que celebramos na liturgia estes dias, na rica liturgia da igreja. É tempo de ressuscitar. Escancarar o coração, coração aberto, desarmado. Se precisar dar perdão, vamos oferecer perdão. Se precisar pedir perdão, vamos pedir perdão. Mas o que não vale é ficar no túmulo. É tempo de voltar para a vida. É tempo de ressurreição. Feliz Páscoa, Padre Marcos. Meu abraço também para o Padre Guido, o Padre Célio, o Padre Henrique, os seminaristas, para toda a comunidade paroquial. Deus abençoe vocês. Cristo ressuscitará. No domingo da Páscoa, nós vamos dizer bem forte: ressuscitou. Aleluia, aleluia. Ok, muito obrigado, Padre Gilson. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que acompanharam a nossa live, que tiveram a paciência de esperar a tecnologia corresponder ao nosso comando. Então, muito obrigado. A Pascom da Paróquia Nossa Senhora das Graças, muito obrigado por favorecer que essa live acontecesse. Que Deus abençoe cada uma de vocês de forma muito intensa.
convido vocês para que participem conosco do Tríduo Pascal, quinta-feira e sábado, às 20 horas, sexta-feira, das 8 às 14h40, adoração, 15 horas, celebração da Paixão e adoração da Santa Cruz, e à noite, 19 horas, a Via Sacra. E domingo, teremos as 3 missas com os horários normais, 8, 10h30 e 19h30. Então, participem conosco, será uma grande alegria celebrar a ressurreição de Jesus. Padre Gilson, em nome da paróquia, agradecemos imensamente a partilha, o seu sim, né, de uma conversa informal, surgiu a ideia de compartilharmos essa live, e você sempre tão receptivo. Eu tenho muito que agradecer também, enquanto pessoa, enquanto religioso. Já tive a oportunidade de conviver com você nessa mesma casa, aqui em Bauru, em função diferente, e pode ter certeza que agora, como pároco, eu me espelho muito nas suas ações enquanto pároco. Eu, mesmo com outra função, convivendo, a gente aprende, né? A forma de conduzir, a forma de conviver, às vezes o silêncio, às vezes o compartilhar, o se reunir, enfim. Eu tenho uma gratidão muito grande por você, pela convivência dos 4 anos que convivemos juntos, e também por estar sempre disponível a nos auxiliar, a nos ajudar, a nos apoiar. Quando estava em São Paulo, na paróquia São Pedro Apóstolo, também deu esse apoio, essa presença, né? E agora, aqui, na Nossa Senhora das Graças, também com essa mesma presença de um co-irmão que realmente acredita no Rogate, que acredita na vida religiosa, e que acredita que, se somarmos forças e tivermos unidos, a vida ela flui mais naturalmente, e os trabalhos pastorais se concretizam de forma que todos abracem o mesmo projeto, o projeto de Jesus Cristo. Então, muito obrigado, que Deus abençoe você nessa missão. Esperamos você aqui, né, na sua vinda. Acho que você vem para a ordenação episcopal do Padre Juarez. Se conseguir dar um pulinho aqui em Bauru, por favor, venha, será muito bem-vindo. E no dia 7 de julho, já estamos nos organizando para recebê-lo, e também para receber os seus conhecimentos e a partilha deste novo livro aí, que com certeza vai enriquecer muito a nossa comunidade e a cada um de nós com os conhecimentos compartilhados. Valeu. Muito obrigado, e obrigado. Marcos. Né, se Deus quiser, estou indo para o Brasil com o Superior Geral, Padre Bruno. Vamos direto para Porto Alegre, participar da ordenação do Dom Juarez, né, Monsenhor Juarez, mais um rogacionista brasileiro no episcopado, né? E depois, aí vamos nos falando, nos organizar, porque está previsto o lançamento aí em Bauru, em 2 datas. Uma eu já sei que é 7 de julho, e outra deve ser ainda em junho. Parece que no dia 24, não estou seguro. Depois vamos lançar em Brasília, Rio, São Paulo, Delfinópolis, Passos, né? Te agradeço, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Ok, amém. Abraço no coração, fica com Deus também. Tchau. Tchau.